Virando a página, um outro assunto agora, falando sobre as eleições. Líderes nas pesquisas de intenção de voto, Celso Russomano, do Republicanos, e o prefeito Bruno Covas, do PSDB, foram os principais alvos no primeiro debate da eleição para a Prefeitura de São Paulo, realizado na noite desta quinta-feira pela TV Bandeirantes. Nos dois blocos em que os candidatos podiam escolher a quem direcionar as perguntas, os dois acabaram sendo os mais questionados. O programa teve um total de 11 participantes. Pelas regras estabelecidas, os candidatos tinham apenas 45 segundos para responder a cada pergunta. Os comentários e as réplicas eram de 30 segundos. Russomano tentou se vincular ao presidente Jair Bolsonaro e Covas atacou o PT ao dizer que recebeu a cidade, que era governada pelo partido até 2016, quebrada e com projetos mal feitos que precisaram ser refeitos. No Rio de Janeiro, o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, e seu antecessor no cargo, Eduardo Paes, do DEM, foram os principais alvos dos outros 9 candidatos à prefeitura no primeiro debate da disputa. Criticado pelos outros postulantes, Crivella recorreu à estratégia de associação ao presidente Jair Bolsonaro e atacou pautas como ideologia de gênero, legalização das drogas e a atuação de partidos de esquerda. Embora tenha evitado o confronto direto, Crivella também trocou farpas com Paes, que optou por fazer dobradinhas com candidatos de oposição à atual gestão. E aí, Augusto? Olha, esse tipo de debate engessado, o do debate ocorrido nos Estados Unidos foi liberal demais, né? Ali havia muita tolerância, tinha que ser interrompido aí com uma teclinha que você tira o som de um participante. Agora, vamos tratar dos debates ocorridos aqui. Eles são engessados demais. E em 40 segundos você não dá resposta nenhuma, né, Vitor? Se eu te perguntar agora, por que você não aceitaria moderar outro debate entre o Biden e o Trump, você não consegue resumir em 40 minutos os motivos, não dá tempo. Pois bem, e eles esquecem o seguinte, é um erro político impressionante, porque isso demonstra a cegueira, né, dos candidatos, que pode ser fatal, todos eles. O alvo não é os alvos não são os mais votados. O alvo deveria ser o índice de indecisos e de pessoas que não votam em ninguém, que passa de 60%. Eles estão conversando. Eles estão transformando no adversário principal alguém que tem 8% do total, 7%. Quando há 60% à procura de candidatos que, a depender do debate, não vão mudar de opinião. Os debates ocorridos ontem só serviram para mostrar que nenhum candidato merece o voto de gente que tem alguma coisa na cabeça, mais de 5 neurônios. Porque eles estão transformando o debate, eles transformam o debate, por exemplo, num debate nacionalizado. Aparece mais o nome do Bolsonaro do que de um bairro, aparece mais o PT do que de uma cidade. E eles têm de lembrar que os brasileiros moram primeiro numa rua, depois num bairro, depois na cidade. Eu não vi, por exemplo, no debate dos candidatos a prefeito de São Paulo, nenhuma proposta inteligente ou nova ligada à cidade. Não, você apoiou fulano, você esteve com o Dória, você fez isso. Não, olha, os 60% que não tem candidato e parecem desolados com o nível dos que disputam a prefeitura, esses não vão ser atraídos por essa discurseira mambembe, não. Diga, Zé Maria. Pois é, olha, Augusto, isso aí virou uma peça de estratégia de política, né, de marketing político que já está surrada, né? Eu analisando ali os primeiros debates do mundo ali em 1960, um debate famoso do Kennedy e Nixon, em que houve ali aquelas pergunta famosa, né? Você compraria um carro usado desse senhor, né? E descendo a detalhes, a gente vê, por exemplo, estudos de olhares, roupa, o tipo de corte de cabelo e tudo mais, né? Isso se transformou numa peça publicitária. E os candidatos de lá para cá passaram a ser apresentados como um sabonete ou uma marca qualquer defendida
numa prateleira de supermercado. Isso está cada vez mais parecido. Porque, veja bem, são mais de 10 candidatos em cada capital, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Salvador, onde eu pude acompanhar os debates. E tudo a mesma coisa. Como você diz, Augusto, houve uma nacionalização muito grande nos debates de eleições municipais. Em São Paulo, o grande debate ali é quem apoia, quem é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Ficou muito claro ali que o Celso Russomano é o aliado do presidente Jair Bolsonaro. E o Bruno Covas, quer queira ou não, ele terá que defender o governador de São Paulo, João Dória. E os outros ficam criticando os dois primeiros exatamente na tentativa de ir para o segundo turno. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, ali o Marcelo Crivella e Eduardo Paes disputando ali a atenção dos eleitores e os dois tentando se agarrar, né? Porque aí é bom para os dois irem para o segundo turno. Em Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é o prefeito de BH, nem foi ao debate. Ele se considera tão acima desse debate aí que não foi. Por quê? Porque os marqueteiros entenderam que ele, como prefeito, ele está na frente, seria o alvo de todos e não teria como se defender de todas as perguntas, então é melhor não ir. Esta é uma estratégia política. Em Salvador, a disputa foi estadualizada, né? O prefeito, ACM Neto, tem um candidato, né, que é o candidato, talvez o preferido lá em Salvador, e o governador, outro candidato. E aí se transformaram ali os dois numa disputa de quem é melhor, o governador ou o prefeito. E se esqueceram de debater exatamente esses problemas do dia a dia de Salvador. Houve, sim, falas, mas o que ficou mesmo foi esse debate entre a prefeitura e o governo. Isso em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A gente vê que realmente é preciso mudar. Eu li o livro do Duda Mendonça, explicando ali os debates. Um dos debates mais importantes talvez tenha sido aquele do Lula e Collor, né? Ali detalhes de como aconteceu, eu li detalhes de como aconteceu, de como o Lula foi preparado. No outro debate, o Lula foi preparar até a roupa, o estilo de como ele chegava, tudo estudado. Isso é um percurso natural dos marqueteiros. Só que eles estão perdendo a mão. E a gente vê nesses debates personagens, não são as pessoas. E quando há esse descasamento entre discurso e o que realmente a pessoa é, aí o eleitor desconfia. Eu acho que foi o caso, por exemplo, da última eleição presidencial. O presidente Jair Bolsonaro foi totalmente Bolsonaro durante toda a campanha e deu certo. Diga, Fiuza. Se debate decidisse eleição, Dilma Rousseff nunca teria sido eleita, muito menos reeleita, né? Esses debates, eles são um show, tudo bem, a gente faz uma concessão, até um determinado ponto é um show, atrai as pessoas para o tema, mas infelizmente hoje as pessoas não estão precisando mais ser atraídas, porque elas já estão impregnadas de política pelo lado perverso, né? Isso que a gente estava discutindo anteriormente, recriminações artificiais, e aí os debates tendem a ir por esse lado também. Eu me ressinto assim, eu acho que o país está numa pandemia onde os poderes de decidir como sair dessa pandemia foram entregues pelo Supremo Tribunal Federal aos governos e às prefeituras, né? Aos governos estaduais e às prefeituras. Então, eu acho que deveria ser, né, se esses debates refletissem. Primeiro, esse formato não permite nada, né? Esse formato me engana que eu gosto, aquele monte de candidato, todo mundo mascarado. Eles já são mascarados sem máscara, né? Agora, todo mundo com aquele negócio, com a cara tapada. Pouquinho tempo para falar. Não sobra praticamente nada. E o que sobra deveria ser usado. A população quer saber. Não tem mais estudo, não tem mais escola, não tem mais sala de aula. Onde estão, né, os candidatos? Onde estão os atestados científicos de que não é possível estudar? E por aí vai. E outras atividades, a vida em sociedade está completamente transformada. E os prefeitos que estão nos cargos, por exemplo, o Calil não foi ao debate, mas o Calil está fazendo um filme de terror lá em Belo Horizonte. Né? Ele tinha, quando Belo Horizonte ainda tinha poucos óbitos, ele
afirmou que estava abrindo 1.900 valas para os mortos por coronavírus. Ele fez esse terror, depois ele até se corrigiu, disse que não estava correto isso. E depois continuou lá naquela política, no lockdown severo, que, como já falamos no comentário anterior, está servindo para politicagem. Então, eu acho que são debates artificiais nesse momento, descolados da realidade, que ajudam muito pouco o eleitor a decidir. Vamos ver os próximos.